Fala, seus fofos, tudo bem com vocês? Assunto de hoje é mordida aberta, essa condição aqui. Quando eu fui selecionar o caso, eu só queria bater um papo a respeito do tratamento em si dessa paciente. Mas à medida que eu fui vendo aquilo, e eu sou um pouco encantado com o diagnóstico, eu resolvi focar a nossa conversa em diagnóstico e não em tratamento. Ou seja, o que está acontecendo? Porque as mordidas abertas, elas são condições diferentes de caso para caso. A mordida não se abre por uma única razão. E cada um desses fatores, cada uma dessas razões, desencadeia um tipo de tratamento diferente. E é necessário saber qual o problema para fazer a abordagem correta. O caso que nós vamos falar hoje é de uma criança, ela está aí por volta de 11 anos, na fase do patinho feio, mais ou menos, e chega pra gente nesse estado aqui. Idade top, ótima para poder trabalhar com isso. E olhando dentro da boca, do lado direito, essa é a situação, pela frente é essa, e lateral esquerda é essa situação. Então fica bem patente o estado que está essa boca. A gente não tem dúvida do que está acontecendo. E vamos começar a trilhar o nosso caminho no entendimento dos tipos de mordida aberta. Mas basicamente, as mordidas abertas são divididas em dois fatores causais básicos: as interposições e os problemas fisiológicos. Por exemplo, um caso de interposição de língua é uma das possibilidades. Esse caso aqui. Esse caso é diferente do caso da nossa paciente. Compara as duas fotos. Vê que na primeira a língua está colocada entre os dentes o tempo todo e ela está colocada ali fazendo forças que vão fazer este movimento e este movimento com os dentes. Então, essa é uma mordida aberta por interposição de língua que no decorrer da vida pode levar a situações como essa aqui. Essa é uma interposição de língua por macroglossia, ou seja, a pessoa tem a língua muito grande. E tem como tratar isso? Tem sim, olha aí o resultado. Fica até bacana, tá? Depois, se você acaba, você precisa fazer alguma coisa na parte de prótese ou de dentística, que são as restaurações, para poder melhorar, mas a gente consegue um resultado legal também. Outras duas interposições bastante importantes são a de sucção de dedo e chupeta, ou bico, ou então mamadeira, a criança que usa mamadeira durante muito tempo, um tempo continuado. Interposição de dedo, ela tem uma característica. Quando a criança coloca o dedo no palato para poder chupar, o dedo, por um lado, vai pegar os dentes de cima e jogar para fora, e pegar os dentes de baixo e jogar para dentro. Então ela é uma mordida aberta não só com esta característica, mas ela tem esta característica aqui. Então é bem patente quando você vê um caso de interposição por sucção digital. Os ângulos que a gente mede na cefalometria vão mostrar pra gente o que está acontecendo. Então quando você pega a análise cefalométrica e vai olhar, você já mata a charada. A sucção de bico, que é o mais comum, ou chupeta, como se diz em outras partes do Brasil, ela tem algumas diferenças e peculiaridades. Primeiro, o uso prolongado de chupeta pode estar relacionado a problemas psicossociais ou psicofamiliares. Talvez tenha que haver um envolvimento, inclusive, de profissionais da área para poder fazer o acompanhamento desse caso durante o tratamento e ao final dele. Tentar dirimir algum problema que haja com essa criança, principalmente na sua relação familiar. Detalhe, chupar bico ou chupeta é ruim? Não necessariamente. Veja bem, quando a criança está chupando o bico ou a mamadeira, o que ela está fazendo, na verdade, é a substituição de um hábito super salutar, que é sugar o seio da mãe. Quando a criança está sugando o seio da mãe, o leite, ela está não só se nutrindo, como estreitando laços familiares e afetivos com a mãe. Então esse processo de amamentação é muito importante. E chupeta não substitui isso. Outro detalhe, quando a criança está mamando na mãe, observa que bacana que é. A criança está acalentada no colo, está se alimentando, e vocês vão reparar de agora em diante uma coisa interessante. A criança faz força para mamar. Mamar não é fácil. A criança tem que fazer força. E quando ela faz força, essa sucção,
ela cria uma pressão negativa dentro da boca que estimula o desenvolvimento desses ossos aqui, maxila direita e esquerda, fazendo com que ela cresça para as laterais e cresça em volume. Então há problemas de mordida aberta ou de mordida cruzada que são decorrentes não do hábito de usar a chupeta, mas de não terem tido a oportunidade de fazer a sucção da mama da mãe. E quando esses ossos não se desenvolvem neste sentido, eles se desenvolvem neste sentido. Então é bem característico da criança ou adulto que teve problema com chupeta de ter o palato ou o céu da boca fundo. E isso repercute no posicionamento dos dentes dentro do osso, que pode levar a essas condições, por exemplo, de mordida aberta. Só para a gente entender um pouco melhor, isso aqui é a imagem deste complexo respiratório alto. Isso aqui é muito bem bolado. O ar entra pelas narinas e lá dentro ele dá um monte de voltas. O ar não entra e vai direto para o pulmão. Ele passa por filtros que têm mucosas aderentes, ele passa por um trajeto muito grande que aquece e purifica esse ar para ele poder ir para o pulmão. Pessoas que não respiram tão bem pelo nariz e respiram mais pela boca têm mais predisposição a terem problemas pneumológicos, problemas de pulmão, bronquites, problemas de asma, problemas alérgicos. Então, o desenvolvimento da maxila e o desenvolvimento do aparelho respiratório superior, eles estão muito ligados. Olha só aqui em verde o osso palatino, como está em íntimo contato com o aparelho respiratório superior, essa parte superior aqui. A relação é muito íntima, muito direta entre eles. E um influi no outro. No caso em questão, a gente vai para a análise cefalométrica, vê os dados do posicionamento ósseo e dentário da paciente. Esses dados vão apontar uma série de situações dizendo para a gente que, na realidade, é uma paciente que tem uma boa relação de dente e osso. Tem alguns desvios, mas esses desvios podem ser tratados se a gente conseguir enxergar aqui onde estão os problemas. Olha só que bacana, na análise clínica, vê essa foto de M-face. Tem duas informações aqui muito importantes. Primeiro, olheira. Uma criança nessa idade não tem olheira. Se a criança aparece nessa situação, é sinal que a saturação de oxigênio da criança está baixa. Ou seja, existe um problema respiratório ali. Outra característica, a seta está apontando para esta região. Vê que é uma região mais chapada? Isso a gente chama de facies macilenta. Quer dizer, ela é chapada nessa região. Isso aqui não se desenvolveu o suficiente. Mais um indicativo de que tem um problema respiratório alto. E possivelmente, dentro da boca, a gente vai observar essa situação aqui, ó. Esses ossos não se desenvolveram lateralmente ou transversalmente. Por isso, uma capacidade respiratória menor. E isso tem repercussão na posição dos dentes, sim. Num caso como esse, o que a gente precisa de fazer? Desde que em idade favorável, a gente deve, entre aspas, quebrar esses ossos, porque aqui no meio eles se unem, depois na fase puberal, depois dos 14, 15 anos, no menino. Então esses ossos vêm se fundindo durante a vida. Até essa fase a gente consegue pegar essa parte que está sendo fundida, a sínfise, e quebrar ela separando esses ossos. Leva um para cada lado, aumenta transversalmente essa região e melhora a capacidade respiratória da pessoa, ou da criança nesse caso. É o que a gente fez, por exemplo, neste aqui, olha. Esse aparelho chama-se disjuntor. Ele é colado nos dentes, tem uma chavinha que você vai lá no meio ativando, ele vai separando os ossos, até que em um momento acontece isso aí, ó. Tá vendo aquela separação dos dentes? Não são dentes que se separaram. Os dentes estão dentro dos ossos. O que foi separado ali são os ossos. Os dentes simplesmente acompanharam. Prova disso é essa radiografia. A radiografia oclusal que mostra lá a separação literal desses dois ossos. A gente aguarda um período e depois ali forma um novo osso que vai fechar esse pálito. Mas agora numa situação melhor, com um desenvolvimento lateral desses ossos. No caso em foco, a situação que a gente vê não é exatamente essa, porque a gente sabe que o paciente que faz sucção digital tem características dos dentes inferiores estarem inclinados para dentro e a abóbada palatina, o palato,
estar afundado. E a gente vê nas radiografias, teleradiografia lateral, que isso não acontece, e também na radiografia panorâmica. Vê como o palato continua reto na panorâmica? O que está acontecendo? Pode ser uma causa mista, genética, de pouco desenvolvimento da maxila. Pode estar relacionado a um transtorno respiratório superior leve, moderado, que a gente pode reverter sem a fratura desses ossos, levando eles para as laterais. O fato é que, na situação que são os dentes e ossos dessa paciente lá atrás, esquece o que está acontecendo aqui na frente, lá atrás a gente tem essa condição. Porque os dentes lá atrás, nesse caso, se fecham dessa forma. Vê os eixos em amarelo. Os dentes tendem, neste paciente ou nesta paciente, a se fechar de topo, não engrenando. Olha só, uma outra situação de uma paciente normal. Vê que esses eixos em verde, eles não são convergentes, eles têm uma diferença. Compara os dois e observa como é diferente essa situação. Puxando mais próximo a imagem. Vê como as pontas desses dentes de trás dessa paciente batem ponta com ponta, os dentes não se encaixam da forma que deveriam encaixar. Uma montagem para a gente entender. Os dentes da paciente se fecham nessa condição. E esta condição é completamente desfavorável, porque observa a região em verde e amarelo. Aquele verde tem que se encaixar no amarelo. Os dentes lá atrás, eles não se fecham ponta com ponta. Os dentes de cima ficam para fora dos dentes de baixo. Então o encaixe correto não é esse de ponta com ponta. Deveria haver o encaixe entre verde e amarelo. E não havendo esse encaixe, é criado um espaço delimitado por essas duas linhas vermelhas. E é exatamente essa diferença de altura apontada pelas setinhas entre as linhas vermelhas, ou entre a intercuspidação posterior dos dentes, é que cria todo o problema neste caso de mordida aberta. Para entender isso melhor, eu teria que explicar para vocês a questão da tesoura, que é um pouco extenso de eu explicar, mas se você procurar no YouTube, você vai encontrar um vídeo meu falando sobre esse assunto, sobre a teoria da tesoura, que explica mordidas abertas desse tipo. É bastante interessante. Então eu vou sugerir para você para olhar no YouTube e dar uma checada nesse vídeo e entender um pouco melhor depois que acabar esse aqui, para você ter uma compreensão um pouco melhor desse problema. Resumindo, essa teoria da tesoura é o seguinte: quando você tem um problema aqui na frente da boca que interfere na oclusão, a boca fecha bem. Quando este problema está lá atrás, você não consegue fechar a boca. O que eu estou dizendo para vocês é que no caso desta paciente, ela tem um problema de mordida aberta anterior que não é causado aqui. O problema não está aqui. O problema dela está lá atrás. Isso tudo faz parte de diagnóstico. Ou seja, você vai entrar num caso para tratar a mordida aberta, não é o tipo de aparelho, não é a escola que você se formou em ortodontia, não é a técnica que você usa que mata a charada. O que mata a charada é descobrir de onde vem o problema para você resolver ele de forma eficaz. Agora que nós descobrimos qual é o problema, descobrimos onde é que ele está, fica fácil. Até eu que sou bobo consigo tratar. Se eu sei que o problema está lá atrás, é lá que eu vou atacar. Montamos o aparelho fixo. No aparelho fixo, nós usamos um fio chamado overlay, que vai pegar esses dentes de trás e jogar para fora para tirar daquela situação batendo de topo os dentes. E vamos conseguir uma oclusão normal lá atrás. Olha que bacana. Montou o aparelho, usou o overlay e fez este movimento para fora. Vocês já viram, a maioria dos casos de fechamento de mordida aberta, o paciente tem que usar elásticos aqui na frente fazendo este movimento. Nesse caso não precisa. O simples fato da gente aumentar essa distância lateral-lateral faz com que os dentes se encaixem, a tesoura lá atrás não tenha mais interferência e naturalmente o paciente começa a fechar a boca. Esse paciente não usou e não precisa de usar os elásticos de intercuspidação aqui na frente. Por quê? Nós sabemos na fase de diagnóstico que o problema dele não está aqui na frente. O problema dele está lá atrás. E aí, eu não vou me deter muito em explicar como é que faz o tratamento em si. Eu acho que o que mais vale nesse bate-papo de hoje é justamente a questão do diagnóstico. Saber o que está acontecendo para fazer a abordagem correta. Que nem eu disse, até eu que sou bobo trato, desde que eu saiba o que está acontecendo. Movimentamos os dentes para vestibular, ou seja, para fora, eles se encaixam lá atrás, aqui na frente vai
e se encaixa, sem problema nenhum. E a gente obtém um resultado que eu considero bastante bacana. Olha lá, lateral direita, lateral esquerda, tudo encaixadinho, as chaves de canino que são importantíssimas estão preservadas, a oclusão vista de anterior tá bacana, o sorriso tá bonito e a gente sai desta condição para essa condição. Eu acho que ficou bastante bacana. Estável, hein? Dá muita estabilidade esse tipo de caso, porque a gente acertou no diagnóstico dele. Interessante, né? Ó, fica atento, tá? Você que é ortodontista, tá começando a trilhar esses caminhos, diagnóstico é mais importante do que técnica e do que mecânica, tá bom? Curtiu o nosso bate-papo? Dá um joinha e se inscreve no canal. Sempre tem assunto bastante bacana ligado à ortodontia e a implantes, tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima. Fui!